Pulgar já é titular contra o Atlético Mineiro ou ainda não? Eu colocaria, cara. Eu colocaria porque a gente tá tendo que improvisar ali, seja a improvisação do Léo Ortiz ou o retorno do Gerson para a posição de volante. E o Gerson, cara, ele tem se mostrado o principal responsável por essa boa sequência do Flamengo. Ele, por mais que ele não seja o cara que impacte diretamente em pontos, eu acho que o jogador do Flamengo que mais tem feito isso é o Luiz Araújo, porque se eu não me engano o Luiz Araújo acho que ele tem 3 gols, ou 2 gols e 3 assistências, sendo que uma assistência resulta num empate, 2 gols contra o Grêmio que resulta numa vitória, e uma assistência agora contra o Cruzeiro que também resulta numa vitória. Então assim, o Luiz Araújo desses 13 pontos que o Flamengo somou aí, ele interferiu diretamente em 2 vitórias e um empate, em 7 pontos. Em 7 pontos ele interferiu diretamente. Então, assim, o Luiz Araújo é o cara que mais interfere nessa pontuação recente do Flamengo, e é por isso que eu acho que é justo mantê-lo no time. E aí, se eu tiver que tirar o Gerson da função de segundo volante e jogar ele para o meio de campo, eu provavelmente colocaria ele no lugar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não consegue ter um nível de atuação minimamente razoável. Decente. Não consegue ter. Eu acho que em algum momento, assim, mas o jogador tá jogando numa função ruim, é verdade, não é uma função que ele tem grande familiaridade, mas também não é uma distorção tão grande do que ele fazia antes. Ele tá um pouco mais distante da área, isso é verdade, mas isso não justifica ele não conseguir dominar uma bola, não conseguir acertar um passe, não conseguir ficar em pé. Produzir enfim. nada. Alguma coisa o cara tem que produzir, não pode só oferecer risco pro Flamengo. Eu arrisco a dizer que nos últimos 4 jogos, a única coisa que ele conseguiu fazer foi sofrer aquele pênalti contra o Fluminense. Exatamente. Só. Foi a única coisa que ele fez ali. De resto, ele tem criado muito prejuízo. Só que é aquele prejuízo meio que invisível, né, cara? Que é quando você perde a posse desnecessariamente no campo de ataque e isso não gera imediatamente um gol para o adversário. Diferentemente, por exemplo, do Ayrton Lucas, que toda vez que ele falha numa zona perigosa, e por ser uma zona perigosa, na hora que sai o gol, a memória do Ayrton Lucas está muito recente. Mas o Bruno Henrique ele é nocivo para o jogo coletivo, porque um cara que toda hora perde as oportunidades ofensivas, ele vai fazer com que o Flamengo tenha que recorrentemente correr atrás da bola e desperdice as oportunidades de ataque, que não são muitas hoje, principalmente com um time completamente desfigurado por conta da data FIFA. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Pulgar de volta para parar de improvisar aquilo dali, fazendo uma dupla de volante com o Alan. Eu acho que os dois conseguem fazer tanto a primeira como a segunda volância, então dá até para ter uma certa fluidez e autonomia na troca de posição ali, quando um jogador de repente precisar economizar um pouco mais de energia do que o outro. E aí eu pego o Gerson e vou encarecidamente mais uma vez pedir para ele: Gerson, eu preciso que você de novo faça uma função diferente. Jogue agora pela esquerda e seja o meu articulador pela esquerda, e talvez você sendo esse articulador pela esquerda, a gente consiga fazer o Ayrton Lucas utilizar mais o corredor do campo para fazer a profundidade e atacar melhor, porque assim, o Ayrton Lucas está jogando muito mal, tá? É um dos principais jogadores que mereceriam uma vaia, como aconteceu com o Lohan, sim. É o cara que mais gera risco para o Flamengo, é o cara que mais é explorado pelo adversário também. Mas se ele tiver que, no momento do ataque, dialogar com o Bruno Henrique, a gente vai ter mais um problema no Ayrton Lucas. Se o Ayrton Lucas tem 8 problemas, ele vai passar a ter 9. Então, assim, de repente, eu colocando o Gerson ali, eu consiga criar movimentações que privilegiem a característica do Ayrton Lucas de atacar, e aí talvez a gente comece a ter um Ayrton Lucas um pouco mais efetivo, talvez isso impacte em motivação para ele, impacte em uma melhora de confiança, e aí a gente volte a ter um lateral um pouco melhor, já que a gente não vê o Uruguai sendo eliminado. Para mim, o Uruguai vai chegar na final da Copa América, então a gente não vai ter os caras de volta tão cedo. Então eu faria isso. Dupla de volante com volante. Os dois volantes têm versatilidade para durante o jogo transitarem entre um fazer a função de primeiro e de segundo e vice-versa. Pegaria o Gerson, colocaria na esquerda como um articulador pela esquerda, manteria o Lohan em campo, manteria o Luiz Araújo, e o Pedro a gente não tem como tirar, né? E aí, beleza, o Gerson de repente não tá rendendo tão bem e o Lohan tá jogando mal de novo. Beleza, a gente bota o Bruno Henrique no lugar do Lohan e eu boto o Gerson pro meio de campo e a gente tenta dar sequência no jogo ali.
não funcionou. No próximo jogo, de repente, eu já penso no Verton de novo, como a minha primeira opção de banco. Então, assim, a gente, por incrível que pareça, com alguma criatividade, a gente está conseguindo se virar com o que a gente tem. Mesmo que o que a gente tem seja jogadores da base que não estavam sendo utilizados, mas que vão encontrar alguma oportunidade, se souberem aproveitar, eu acho que faz sentido dar mais minutagem. Por exemplo, o Vitor Hugo teve oportunidade e não aproveitou tanto. O Verton aproveitou um pouco melhor. Que a próxima opção seja ele. Então, eu acho que o meu time, ele nasceria considerando a ideia de 2 volantes. E aí eu colocaria os 2 ali, Alan e Pulgar. Então vamos montar a escalação de Renan Lopes. Rossi no gol, Wesley, dupla de zaga. Cara, eu gostaria muito de ver uma dupla de Léo Ortiz e Davi Luiz. Eu também. Gostaria de ver essa dupla. Não é a dupla mais veloz que a gente vai ter, talvez isso até vire um problema, mas eu gostaria de em algum momento ver isso acontecendo. Entendendo que a gente vai jogar de repente fora de casa, a gente precise se defender mais do que atacar, entendendo que você vai ter ali um Hulk ali que precisa de ter um jogador mais preso nele, talvez um cara mais experiente como o Davi Luiz, que consiga entrar ali na mente dele ali, como já aconteceu, talvez seja interessante, mas também tem o Paulinho, que a gente não pode esquecer do Paulinho, também tem feito bons jogos. Talvez nesse momento aí faça sentido a gente colocar de repente um Fabrício Bruno mesmo. Deixa o Fabrício Bruno ali, mantém o Davi Luiz, aí se não puder jogar o Davi Luiz, aí a gente pensa em colocar o Léo Ortiz ali, porque o Léo Pereira deu uma queda de nível ali, e aí até porque o Léo Pereira pode ser útil para a gente caso o mapa da mina, que no caso do Flamengo tem sido o Ayrton Lucas, comece a oferecer muito risco. Aí talvez a gente precise utilizar o Léo Pereira como lateral. Lembrando que naquele lado de campo ali eu acho que o Zaratio joga ali em cima, que também é um jogador perigoso. Então, assim, eu acho que eu montaria o meu time com a formatação da zaga que a gente começou esse jogo contra o Cruzeiro. Manteria ali o Fabrício Bruno, Davi, Wesley e Ayrton. E aí eu só iria inovar nesse meio de campo, que eu colocaria o Pulgar junto com o Alan. E aí, consequentemente, eu não sou maluco de tirar o Gerson do time, eu preciso tirar do ataque o meu pior jogador. O meu pior jogador, sem sombra de dúvidas, no ataque hoje é o Bruno Henrique. Tiraria o Bruno Henrique e manteria o resto da galerinha ali. Esse seria meu time. Muito bem. Muito bem. Eu compartilho da sua opinião sobre essa escalação em muitos pontos. Talvez a única coisa que eu não faria é entrar com o Alan de titular nesse jogo. É uma coisa que talvez eu não faria. Eu entraria com Pulgar e Léo Ortiz na volância. Eu manteria o Léo Ortiz na volância e digo por quê. Porque quando o Flamengo está sem a posse de bola, a gente ganha um zagueiro na marcação. E é um jogo que eu acho muito importante essa marcação. E o Léo Ortiz, ele tem uma tranquilidade com a bola no pé ali de volante que tem me surpreendido e tem me agradado, confesso. E eu acho que para esse tipo de jogo, onde a gente pode utilizar um passe rápido, talvez ele possa ser interessante para fazer essa ligação. Fora que, além disso, a gente ganha alguém na bola aérea. No Alan, a gente não tem a bola aérea. E o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo que requer muito atenção com bola aérea. É um time que lateral é escanteio, né? Então, eu entraria com o Rossi no gol, Wesley. Adoraria também essa zaga Léo Ortiz e Davi Luiz. Mas como o meu Léo Ortiz está de volante, eu entraria com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas ainda na lateral esquerda. De volante eu entraria com Pulgar e Léo Ortiz. Mais na frente eu entraria com Luiz Araújo, Lohan e Gerson pela ponta esquerda e Pedro centroavante. Esse seria a minha equipe aí para quarta-feira. O Gerson foi muito bem de ponta esquerda quando jogou com o Sampaoli lá no Olympique, por exemplo. É um jogador que está habituado nessa posição de campo. Não vai ser uma improvisação tão absurda, por exemplo. Eu preferiria ver antes da parada da Copa América, onde o Gerson teve que jogar de segundo volante novamente. Eu tive muito mais prazer em ver o Gerson pela ponta esquerda do que como segundo volante de volta. A sorte é que ele surpreendeu e hoje, na minha opinião, é o principal jogador da equipe, tá? Então, eu faria esse teste de botar pelo menos ali 45 minutos o Gerson na ponta esquerda para ver o que dá, porque esse jogo contra o Atlético aí é um jogo que tende a ser muito rápido e eu acho que com o Gerson na ponta, fora da segunda volância,
seria muito mais legal pra gente. Porque o Bruno Henrique numa ponta, o Luiz Araújo na outra e o Lohan centralizado, o Gerson estaria de segundo volante. Eu não acho que esse jogo é bom pro Gerson de segundo volante. Não acho. Flamengo e Atlético fora de casa não é jogo para Gerson de segundo volante.